Oi pessoal, bom dia, novamente bem-vindos ao nosso terceiro vídeo da série A Magia na Prática, uma série derivada do nosso seminário conduzido pela internet, que vocês estão vendo aí, chamado A Excelência do Modelo Disney aplicado ao mercado educacional, que foi conduzido há um tempo atrás, e a partir daí a gente gravou esses 3 vídeos, que hoje nós estamos no terceiro vídeo da série, né? A pergunta é o que tem a ver o mercado educacional com o modelo da Disney, como que a gente pode utilizar a Disney como referência para o mercado educacional, né? Só reforçando, quer dizer, eu já disse isso no vídeo anterior, mas eu gosto de fazer essa brincadeirinha, né? Quer dizer, a excelência, a Disney é vista como uma referência em termos de excelência, e excelência, o conceito é aquilo que está acima dos padrões, aquilo que está, como eu costumo dizer, mais melhor de bom. Então, ela faz o mais melhor de bom. Ou seja, ela procura sempre estar acima das expectativas. E, para isso, lá no primeiro vídeo, falando do ciclo das relações com os clientes, eu disse que a Disney entende, depois ela atende, depois ela encanta. E eu fui fazendo as perguntas para vocês, para as suas instituições, né? Desde lá do entender, a sua instituição entende o seu cliente como? Faz pesquisa, tem um múltiplo posto de escuta, lembra disso? No vídeo 1. No vídeo 2 eu falei do atendimento, falei que nada é improvisado na Disney, tudo é uma questão de procedimentos e processos. Aí perguntei na sua escola, como é que são os procedimentos, como são os processos? Como é que as pessoas são contratadas? Existe um processo seletivo? Como é que é o processo seletivo na Disney? Falei do Disney Look, falei do Casting Center, falei que a Disney cria uma terminologia adequada para fazer com que as pessoas entreguem aquilo que a Disney se propõe a entregar o tempo todo. E essas relações são permeadas, então, por esses 3 aspectos. E hoje nós vamos tratar do terceiro aspecto, que é o aspecto do encantamento, né? Como é que a Disney encanta o seu convidado e como é que a nossa escola deveria e deve estar preocupada em encantar também os seus clientes, né? Primeiro é a gente definir, né, o tal do encantamento, né? Quer dizer, é superar uma expectativa. Eu sempre falo, às vezes a gente não consegue nem atender, que é entregar o que já era esperado, quanto mais encantar, que é entregar, ir além, né, do que se esperava, né? Rapidamente, um exemplo de uma situação que eu vivi, que eu gosto bastante, que exemplifica isso. Como é que eu posso ir além de uma expectativa? Eu cheguei numa viagem, eu fui para o interior de Minas e cheguei num hotel no final de tarde, estava muito quente. E eu cheguei, eu tinha andado 300 quilômetros de carro, estava realmente suado, quer dizer, eu estava precisando de um banho, a gente fica cansado, transpirando e tal. E eu cheguei num hotel para me hospedar, e o que é que a gente espera? Quer dizer, qual é a minha expectativa e qual seria a expectativa sua naquele momento que você chega num hotel, depois de ter passado um dia viajando? Você quer tomar um banho, você quer ser atendido rapidamente, tomar um banho, enfim, e tirar aquela canseira, né? E eu estava... Não, e aí a minha pergunta, quer dizer, se eu chego e o hotel me atende rapidamente e me oferece um quarto e que tem um chuveiro que esquenta, que eu tomo meu banho, isso me encantou? Provavelmente não, né? Porque eu já esperava isso, é o mínimo que um hotel pode fazer, é me dar um quarto com um ar-condicionado, com a possibilidade de tomar um banho, com uma cama decente, com um chuveiro que esquente, enfim. E um atendimento rápido na chegada. Então, isso não iria me encantar. Acontece que quando eu cheguei nesse hotel, eu estava fazendo a ficha de hospedagem, chegou um garçom com uma bandeja com 2 tipos de suco, um baldinho de gelo, e disse assim, seja bem-vindo ao nosso hotel. O senhor gostaria de um suquinho, já que está bastante quente lá fora? E aí eu fui e tomei o suquinho. Naquele momento, isso superou a minha expectativa. Eu não esperava esse tipo de coisa. Mas qual foi o impacto disso? O impacto vem depois. Eu subi e fui tomar entrei, botei as coisas no quarto, fui tomar um banho, o chuveiro não esquentava. Mas rapidamente me veio à mente o quê? O suquinho. Eu disse, bom, isso deve ser uma bobaginha qualquer. Chamei a recepção que mandou um rapaz, um encanador, rapidamente ele botou o chuveiro para esquentar.
E depois eu estava tomando banho e fiquei pensando comigo, e se não tivesse tido suquinho, será que eu seria tão condescendente, né? Eu aceitaria essa falha? Ou se não tivesse o suquinho e o chuveiro não esquentasse, talvez eu fosse um pouco mais severo com a minha classificação de atendimento. Então eu vim parar numa espelunca, porque o chuveiro não esquenta. O chuveiro não esquentava, com o suquinho ou sem o suquinho, mas com o suco eu fico mais permissivo, eu aceito com mais facilidade, porque foi além da minha expectativa. Ocorre que se numa semana seguinte ou num dia seguinte eu vou para um outro hotel, estou me hospedando, acontece a mesma coisa e a pessoa vem e me oferece um suquinho, ele não tem mais o mesmo efeito, porque eu já vivenciei essa experiência anteriormente, eu já subi o meu padrão de exigência. Esse é um problema que a gente tem que cuidar. Por isso que a Disney sobe o seu padrão de exigência o tempo todo e fica tentando surpreender o tempo todo. E aí vai a pergunta, né? Quer dizer, a gente consegue causar um efeito uau, do tipo, causei um espanto, a gente chega a oferecer um suquinho. Claro que o suquinho é só uma metáfora para que a gente, é uma analogia para as nossas escolas, mas a gente tem condição de oferecer um suquinho? Eu tenho certeza que sim, né? Literalmente, até às vezes um próprio suquinho pode ser a diferença, né? Mas às vezes nenhum café se oferece. Às vezes a sala de matrículas é uma sala que não vende aquilo que a escola diz que vende nos seus materiais. Então, é uma maneira de agregar um valor tão alto ao seu produto, ao seu serviço, que o cliente até paga um preço superior, porque ele sabe por que está pagando. Ele sabe que ele está recebendo algo mais pelo que ele está pagando. Então, é o que a gente chama de um preço até premium por conta disso, né? Então, isso é o encantamento, né? Como é que a Disney encanta? A Disney encanta, primeiro, treinando as pessoas sempre para um desempenho superior. Não importa qual seja o desempenho que a pessoa tenha. Sempre ela vai ser treinada para um desempenho superior. Por quê? Porque o suquinho no dia seguinte não tem o mesmo efeito. Sabe, como é que ela encanta? Ela encanta usando os diversos canais de comunicação que ela possui. Então, tanto no parque quanto no bastidor, as pessoas recebem informação o tempo todo pela rádio, pelos informativos, pelos jornaizinhos internos. Ela encanta porque ela informa e faz fluir a comunicação entre as pessoas. Como é que ela encanta? Ela cria uma atmosfera que faça com que os funcionários se sintam acolhidos, que tenham reconhecimento e que tenham apoio. E aí essas pessoas vão também se preocupar em encantar os clientes. Como é que eu posso encantar o cliente se eu não trato bem o funcionário? Por exemplo, como é que eu quero que o meu funcionário trate bem meu cliente se eu não trato bem meu funcionário? Pensa nisso na sua escola. Como é que eu quero que ele esteja sorridente se eu acabei de dar uma bronca na pessoa? E eu quero que ela sorria para o cliente? Como é que ela vai sorrir se eu acabei de maltratar? Pensa nisso. A Disney encanta porque ela se preocupa com esse tipo de coisa, sabe? Ela investe, a liderança tem um papel muito forte, como nas nossas escolas tem. Talvez as lideranças não estejam cumprindo o papel como deveriam, mas tem um papel bastante forte, sabe? As pessoas são premiadas na Disney por comportamentos diferenciados, não pelo comportamento que ela tinha que ter mesmo, que estava previsto quando eu disse para vocês na seleção, naquele guia que se entrega com aquilo que se espera das pessoas. Então, o comportamento diferenciado, sim, ele passa a ser reconhecido. Fazer aquilo que era esperado, não. E aí eu vejo em muita escola, quando se faz uma avaliação de desempenho, se reconhecer positivamente que a pessoa é pontual, a pessoa chega no horário. Isso é obrigação dela chegar no horário. A aula começa a tal hora porque tem que começar a tal hora. Começar na hora porque o cara chegou na hora para dar aula no horário que estava previsto, era obrigação dele. Não posso reconhecer e premiar alguém por conta disso. Os colegas indicam colegas por comportamentos que eles viram diferenciados frente ao cliente. Aí você poderia me dizer, tá, os caras fazem conchavo, um indica o outro indica um e todo mundo ganha. Não, porque existem os supervisores e os outros gerentes que vão ver isso acontecendo dentro do parque e vão pontuar. Essas pessoas vão ser reconhecidas com cerimônias que têm premiação, fogos, músicas, assim como é feito também para os hóspedes, para os convidados. Todas as noites existem premiação, fogos, etc. Não tem premiação, digo fogos, músicas, etc. Mesma coisa que é feito para os hóspedes, para os convidados, é feito também para os funcionários.
Os feedbacks que são positivos aparecem tudo quando é quadro de aviso no backstage, e o que é negativo é tratado individualmente. É assim que a liderança age. A liderança tem um papel fundamental, na sua escola também deveria ter, né? Os membros do elenco, os cast members, são treinados para aproveitar ao máximo cada contato, sabe? Desde a entrada no parque, quando entra no parque, as pessoas você está com uma bagagem, uma mochila, eles inspecionam as suas coisas, e sempre com um sorriso dizendo, tem um dia mágico, sabe? Aproveite o seu dia. Ah, você vai conversar com o Mickey, bate um papo com ele, assim. Frases prontas, claro que são prontas, mas são ditas de uma forma que até te convence que ele está achando aquilo mesmo. Sempre um alto astral, sabe? Por quê? Porque ele é reconhecido por isso, sabe? Isso agrega valor, é uma oportunidade de agregar valor para o cliente, né? Isso faz parte da cultura Disney. Então, as pessoas são treinadas para isso, né? Eu queria mostrar para vocês algumas fotos no parque de como é que isso acontece. Olha só, a atuação da liderança. A liderança fica no parque, vocês vão ver mais adiante, eu vou até falar um percentual de tempo, mas eles ficam dando orientação, treinamento e feedback. Aquelas duas pessoas que vocês estão, três pessoas ali no centro da foto, é um chefe e dois subordinados. Ele está dando orientação e o show está acontecendo. Olha lá, a foto de mais perto. Tá? Aquilo que ele tem na mão é um pegador de lixo, porque você vai ver mais adiante, existe uma paranoia na Disney pela limpeza do parque. Então, todos andam com aquele pegador de lixo. Ah, ele não poderia pegar com a mão? Não, ele vai andando, pega, sem se abaixar para não chamar a atenção que está pegando um lixo. Ele pega e na primeira lixeira ele põe. 70% do tempo, o chefe tem que estar próximo ao seu subordinado no parque. Então, para garantir que aqueles procedimentos serão definidos, serão praticados. Olha lá, treinamento acontecendo. Ali tem um chefe e 3 meninos que são, como é que chama? Fotógrafos, né? São fotógrafos. Olha lá o treinamento. Então, um tira foto, os outros 2, como se fossem clientes, pegam um ângulo e ele foi treinado ali pelo chefe, mostrando que aquele é um ângulo legal. Aí o chefe vem, explica. Parece simples, né? Como é que tira foto? Ali tem um outro fotógrafo ali do lado direito deles, que está com jaleco, aquele já é um fotógrafo mais experiente. Então, ele treina, aí ele troca novamente, aí a menina passa a ser agora, ou seja, treina, repete, repete. Tá? Treinamento na Disney é repetição. Olha lá, ele vai lá, troca, fica do ladinho ali, exaustivo. Nesse dia estava uns 35 graus, um baita calor, não importa, está rolando show. É assim que eles encantam. Sabe, essa menina, ela está fazendo ali o trabalho de mexer com a emoção daquela garotinha. Então, é muito comum, vai lá, brinca, oi menininha, tudo bem com você, como é que você está e tal, olha, não esquece que daqui a pouquinho o Mickey vai estar por aqui e tal. Ela interage, ela fica fazendo esse papel de relacionamento com as crianças. Quando você olha um pouquinho de lado, olha lá o chefe lá atrás. Tá vendo? Se você observar, é claro que o que a gente está falando aqui é por causa dos cursos que a gente dá lá e a gente tem todas essas observações. Num raio de 6, 7 metros vai ter um chefe, sabe? A pessoa vai estar sempre acompanhada por alguém que serve para tirar uma dúvida, mas serve também para garantir que os procedimentos estão sendo realmente realizados. O feedback está sendo dado de imediato, está rolando o parque, as pessoas entrando, se divertindo, etc. e tal, né? E as pessoas ali, a comunicação fluindo, né? Agora, a Disney não encanta só por conta de procedimentos, processos, ela encanta também pelos detalhes. Então, olha só, por exemplo, essas duas bandeiras passam despercebidas pela gente que não sabe o que é, mas, na verdade, elas são 2 para-raios disfarçados de bandeira. Então, até isso eles têm uma preocupação, ao invés de deixar um para-raio lá, eles deixam o quê? É um para-raio, mas como se fosse bandeira, não chama atenção, porque tem muito raio lá na Flórida, né? Aqui a gente tem essa foto do carrinho e dos personagens. Você percebe que é perfeito a pintura. Você não vai ver uma menina, mesmo que tenha 30 e tantos graus, ela não vai estar com a maquiagem borrada de jeito nenhum, né? Ela está perfeita na sua maquiagem. Não vai ver uma roupa faltando botão, você não vai ver uma tinta descascada num carro alegórico. Isso é detalhe, isso é importante. Eu me lembro que eu estava dando uma palestra sobre isso para uma escola e nesse momento eu lembrei de uma coisa que eu tinha visto nessa mesma escola. Uma das salas
tinha as janelas com aquele insufilme por causa do sol, né? Então, para escurecer. E parte desse insufilme estava rasgado. E aí eu disse, naquele momento, a gente estava dando treinamento nessa sala, aí eu falei para o diretor, por exemplo, esse insufilme rasgado desse jeito não é legal. É um detalhe que chama atenção. Se um pai passa por aqui porque alguém vai mostrar essa sala para ele e olha aquele insufilme rasgado, ele já vai formar uma ideia na cabeça dele de que não há preocupação, não há esmero com aquilo que deveria acontecer. Então, detalhes são importantes. Para a Disney também, olha, você veja que é tudo pintadinho, você não vai ver absolutamente, você não vai ver uma lâmpada queimada em nenhuma atração, você não vai ver ninguém com a roupa rasgada, nenhum carro alegórico com problema, um carro alegórico, todos eles têm baterias backup, ele não vai quebrar no meio, no meio de uma parada de jeito nenhum, todos têm 2 baterias sobressalentes, né? Aqui é uma barbearia, por exemplo, olha a perfeição, parece que isso é uma foto, realmente é uma foto, mas o local é assim. Você não vê absolutamente nenhum lixo no chão e essa barbearia faz barba, você pode fazer barba. Não vai fazer, desculpa, faz cabelo, não barba. Barba não faz, porque um dos primeiros aspectos que a Disney valoriza, é um pilar de sustentação do atendimento, é a segurança. Então não vai fazer barba porque pode cortar a pessoa, né? Aqui é a entrada do Magic Kingdom, então ali você vê a estrada de ferro, né, com seu trem, que era uma das coisas que o Disney, quando criança, pensava. Isso tudo é perfeito, essa foto do Mickey tratada em flores ali, você não vai ver um desnível, você não vai ver uma sujeira ali. Aqui isso o tempo todo esses detalhes são trabalhados. Se você perguntar para alguém quantos funcionários tem na limpeza, eles vão dizer 75 mil, que é o número de pessoas que tem em Orlando, na Disney, porque todos eles são treinados para a limpeza. É o que eu falo, é uma paranoia, né? Você vê, acabou de passar uma parada, vem a equipe de limpeza com esses aspiradores enormes aí, que não pode ficar um papelzinho no chão. Quando tem as paradas, eles vêm e eles marcam no chão com fita crepe, da onde você pode ficar e da onde você não pode ultrapassar. E essas paradas acontecem várias vezes durante o dia. Acabou de passar a parada, eles vão lá e retiram a fita crepe. Vai ter outra parada 5, 6 horas depois, eles vão lá e botam a fita crepe de novo. Acabou a parada, tira a fita crepe. Então é um procedimento, já acabou a parada, já vem esse pessoal atrás tirando o lixo, recolhendo as fitas crepe. Então é uma preocupação com detalhes para que você tenha um parque realmente limpo, né? As lixeiras, por exemplo, elas são colocadas a 8 metros uma da outra. Então, você vai contar 8 metros, você vai ter uma lixeira. Mas por que 8 metros? Porque lá atrás tem uma história que o Disney entregou na inauguração de um parque, papéis de balas para as pessoas e mediu onde que as pessoas jogavam. E aí ele descobriu que as pessoas, mais ou menos 8 metros depois, jogavam papel, ele começou a colocar começou a colocar as lixeiras a 8 metros. Mas assim, veja que nessa foto a gente tem 3 lixeiras aí, nessa sequência. Então você vai ter sempre um parque limpo, porque as pessoas estão vendo que está limpo e não vão jogar no chão, né? Outra coisa, as lixeiras são temáticas, isso é detalhe. Ou seja, as lixeiras não são padrão, todas são iguais, não. Essas lixeiras que podem jogar, inclusive latas, etc., elas são de uma determinada área, então elas são temáticas, assim como é temático, como são temáticos os carrinhos. Você não vai ver um carrinho igual ao outro numa área temática diferente, não. Aquele carrinho também não vai passar por uma área temática diferente. Ele tem uma área para ficar e é ali que ele vai ficar. E as lixeiras também são temáticas. São detalhes, né, importantes. Os detalhes chegam ao ponto, por exemplo, só para você ter uma ideia, cada personagem ele fica 20 minutos com a roupa. Então, o Pateta é Pateta por 20 minutos. 20 minutos depois, ele sai e vai descansar por 40. Outro Pateta assume o comando e volta para o mesmo lugar que estava aquele. Né? Você poderia dizer, pô, mas não dava para ficar mais tempo? Não poderia construir uma roupa térmica, onde ele pudesse ter um pouco mais de frescor, ao invés de ficar trocando? A questão é que eles analisaram e disseram o seguinte, uma criança vai abraçar um personagem desse geladinho? Então, para eles, tem que ser real. Então, se ele é quentinho e acabou. Ele não é geladinho porque não tem vida ou coisa parecida, sabe? Outra preocupação com o detalhe é o seguinte, você não vai ver o personagem no mesmo raio de ação. Então, eu não consigo, onde eu estiver, ver 2 Mickey, 2 Pateta, 2 Pluto. Não vou conseguir ver, porque eles se comunicam por rádio e eles vão estar
em espaços onde eu não consiga, no meu raio de ação, ver dois. Então é uma preocupação, ou seja, é um único personagem. Se você perguntar, vai falar, tem um Pateta, tem um Mickey, etc. Então, é sempre um, porque eles dizem que tem a ver com a magia. Eu fiz essa pergunta, quantos Mickey tem? Eles sempre respondem um. E ele é muito rápido, porque ele está em vários lugares ao mesmo tempo. São detalhes, é uma preocupação que eles têm, né, com relação aos seus personagens e a preservação da magia, né? Por exemplo, você pega a Bela e a Fera. A Fera tem que ser fera, então tem que ser o dobro do tamanho da Bela, né? E se ter o seu trejeito e é treinado para isso. Aquele rapaz que vem vindo atrás ali é o cara que fica, digamos, supervisionando o tempo. Quando deu o tempo, ele diz, agora ele precisa descansar. E aí vai embora com um e 1 minuto e meio depois volta com o outro, que vai ficar o mesmo tempo no parque. E aí você tem o Pluto, que é a mesma coisa, então, quando ele bota aquela roupa, ele é um personagem, e ele tem que fazer todos os trejeitos. Aliás, essa é uma parte do treinamento da Disney que eles não abrem para ninguém, que é como treinar os personagens a ter esse trejeito aí do Pateta, do Mickey, ou do Pluto, enfim, da Minnie. Isso não pode ser visto por ninguém, a não ser que seja um membro do elenco que está sendo treinado para isso, tá? A preocupação com detalhes é obsessiva? É. Olha lá, por exemplo, o castelo, não só o castelo, como também o carrossel, que é uma das atrações, ele é retocado com tinta que eles chamam um pó de ouro. Mas precisaria ser assim? Eles dizem, a satisfação do hóspede não tem preço, então tem que ser assim. Sabe? Os hotéis têm portas dentro dos hotéis da Disney, com 2 olhos mágicos, um para adulto e um para criança. Olha a preocupação, a criança ela tem que poder ver o que o adulto vê. Normalmente o olho mágico é lá em cima, então a criança não vê, né? O carrossel está aí que eu falei, você não vê no carrossel uma lâmpada queimada, pode procurar que não vai achar. Ali, naquela grade que está ali na frente dos cavalinhos, eu me lembro que uma vez eu fui ali, passei a mão para ver se minha mão vinha empoeirada, não vem. Ela vem limpa, porque as pessoas ficam limpando o dia inteiro. Você pode sentar ali ao lado, encostar numa grade dessa, você não vai sair com a bermuda, pode ser branca, ela não vai sair suja, porque eles limpam o tempo todo. E retocam, então você não vai ver uma lâmpada queimada aí, a não ser que queimou agora. Você acabou de queimar, você viu, mas rapidamente eles vão trocar. Olha o exemplo que eu falei para vocês aí do olho mágico, né, na altura da criança. Olha a cama do lado ali, com uma toalha formando a imagem do Mickey, né? Então, detalhes. Então, pensa nisso. Preocupação com detalhes. Sabe, a sua escola se preocupa com detalhes ou porque dá para o gasto ou porque tá bom. Não é assim. Tudo vende. Eu sempre falo, quando eu falo no 2º semestre sobre captação de alunos, eu falo, como é que é a sua sala de matrícula? Você tem uma sala de matrículas? Ou seja, uma sala onde você efetiva a matrícula depois que a pessoa percorreu a escola, você traz a pessoa para um local. Se existe, primeiro que eu acho que tinha que ter. Segundo, se tiver uma sala de matrículas, ela tem que ser uma sala show. Ela tem que ser uma sala com iluminação, com planta, com quadro, com o visual, o auditivo, sabe? Tudo mostrando e vendendo uma imagem. Se ela tem uma janela, se tem um quadro, se você tem um CD, se você vai dar um CD para a pessoa ver, se tem uma revista, enfim, tem uma televisão, tem um café. Como é que é a sua sala de matrículas? Ela tem que vender que existe uma preocupação com detalhes. Porque a pessoa vai dizer assim, é isso que eles fazem no dia a dia. Essa preocupação com detalhes vai para o dia a dia, é assim que as pessoas pensam. Quando você não se preocupa com detalhe, imediatamente o pessoal transporta e diz assim, no dia a dia deve ser assim. E, na verdade, sabe, visite a nossa cozinha, você vê isso no restaurante. Por que você vê isso no restaurante? Porque a ideia é de que, ao visitar a nossa cozinha, você vai ver como é que é produzido o produto que você vai comer daqui a pouco. Tudo bem que é lei, mas a ideia é de que, ao visitar, a nossa cozinha está aberta, quer visitar? Não tem problema nenhum. Tá? Então, pensa nisso, sabe? Outra coisa que é importante na Disney é o orgulho que as pessoas têm de trabalhar lá, né? Além de que as avaliações, 95 delas têm a ver com atendimentos positivos. O cast member tem orgulho de fazer parte da empresa, e não é pelo salário, eu já disse isso aqui. O salário, no máximo, é um salário de mercado,
Então não é pelo salário, é pelo treinamento, é pela empregabilidade, é pelos descontos que eles têm, financiamentos que eles têm no banco, por uma série de outras coisas, mas não é o salário. Então, sabe, esse mito de que o cara não desempenha legal porque também eu não posso pagar muito, não tem nada a ver. Porque na medida que você aumenta o salário, um mês depois ele incorporou e está com a mesma atitude. Eu fui de RH há muitos anos, não funciona. Se achar que você dá salário e você motiva, não vai motivar, porque você deu um salário e vai gastar no que ele não conseguia gastar antes. Então, isso não vai trazer motivação. Sabe? Então, com isso, a gente chega no terceiro do item das relações que a Disney tem com os seus funcionários, né? Que é o encantar. Então, pensa na sua escola, entender, lá no primeiro vídeo, entender pesquisas, múltiplos postos de escuta, e assim vai. Atender é ter pessoas adequadas a um perfil frente ao mercado que eu já identifiquei no entendimento, né? E o encantar, ir além, pessoas motivadas a fazer mais do que o é esperado por elas. Isso passa pela missão, pela seleção, pelo treinamento, pelo acompanhamento, pela rotatividade. Eu acabei nem dando destaque à rotatividade, mas a Disney tem 20% de rotatividade. Então, você imagina, eles consideram os 20% porque tem as pessoas que trabalham no período de verão, que vêm para ficar 2 meses e ir embora, então eles consideram na rotatividade. Mas tem 20% de rotatividade. Tá? Pode crescer? Na Disney as pessoas crescem. As pessoas não chegam a cargos elevados se não venderam sorvete no parque. Faz parte do processo. Então, avaliação de desempenho, feedback, demissão, que eles não chamam de demissão. Eles dizem assim, eu vou te ajudar a encontrar uma outra colocação. E ajudam mesmo, que é para que fique uma boa imagem da empresa. E alguns exemplos para a gente encerrar de encantamento na Disney. Por exemplo, lembra do estacionamento que eu mostrei para vocês, que falei que as pessoas entram, estacionam alinhadamente? Por que é alinhadamente? Porque se ele esquece onde está o carro, ele fica louco, ele chega, são 12.500 vagas. Imagine que ele chega às 6 horas da tarde, tem 10 mil carros estacionados lá, ele chegou às 8 da manhã, 9 da manhã, ele não lembra mais onde ele pôs, apesar de ter nome das fileiras. Então ele vai lá e pergunta para um funcionário que está vários rodando pelo estacionamento, ele pega o rádio e fala, parking lot, onde que está estacionado o carro que entrou às 9h32 da manhã? Aí eles vão buscar que às 9h30 a fila do Pateta 22 abriu e ela fechou às 9h33 ou 9h34. Então o carro daquela pessoa deve estar na fila Pateta 2 ou Pateta 3. Acabou, ele vai olhar em 2 filas e ele vai achar o carro dele. Então, você estaciona de forma... Por isso que não pode estacionar onde você quer. Você estaciona do jeitinho que o cara manda você estacionar, porque você está chegando, você tem que estacionar na sequência que a fila está caminhando. A questão da chuva. Uma senhora estava no parque, começou a chover e ela continuou na chuva e chegou um cast member e perguntou, só precisa de ajuda, está chovendo? Ela disse, eu estou com muita dor nas pernas. Ele foi imediatamente, voltou com a cadeira, 2 minutos depois com a cadeira, um guarda-chuva e uma capa e ajudou aquela pessoa a sair dali com a cadeira, empurrou a cadeira para ela, né? É uma atitude diferenciada. A lanterna ligada, é muito comum as pessoas largarem lanternas ligadas. Se fosse no Brasil, você larga a lanterna ligada às 9 da manhã, volta às 10 da noite, você vai empurrar o carro. Lá não. Lá, quando você larga a lanterna ligada, o carro fica sinalizado durante o dia, com aqueles, igual nossos estacionamentos aqui, com aqueles cubos, né, em cima do carro, e fica monitorado, porque o parque tem forma de monitoramento, né? Aquelas guaritas que são elevadas dependendo, elas são mais altas ou mais baixas, porque elas são pneumáticas, dependendo do número de pessoas que tem de carros estacionados no estacionamento, né? Então ele vai dizer, olha, aquele carro ali precisa estar com a lanterna ligada, aí ele passa a receber o número e ele é monitorado. Quando você chega, você nem sabe que o teu carro não tem bateria, já chega um funcionário com uma bateria para fazer a chupeta e você nem tomou conhecimento do problema. Eles não querem que você saia com uma imagem negativa. 50 pessoas, em média, perdem chaves dos carros nos parques. Existe uma equipe de chaveiros de plantão. Então, olha só, eles aprenderam com isso. Isso aconteceu em algum determinado momento. Então, eles hoje viram um efeito uau. Ele encanta, ele fala assim, nossa, se preocupa com isso. Foi problema no passado. Sorvete, uma menina foi... Isso é um fato. Bastante comentado. Tem um monte de exemplos, gente. A menina estava numa atração com sorvete, só que não podia entrar com sorvete. Na hora de entrada, o cast member falou, você não pode entrar com sorvete. Ela disse, mas eu quero sorvete. Falou, toma conta para você. Ela entrou, ele ficou segurando o sorvete, claro, ia derreter. Ele olhou o tempo de espera da fila,
O tempo que ela entrou, quando ela saiu, ele estava com sorvete para entregar para ela. Ele tinha autonomia para pegar um outro sorvete e entregar para a pessoa. Claro que ele não pagou, ele foi lá, preencheu o formulário e pegou um sorvete. Imagine a cara que ficou a mãe, a cara que ficou o pai com esse tipo de atitude, né? Detalhes também, né, que encantam. Ao final do dia entra uma equipe para fazer limpeza, né? Porque entende o seguinte, a cada dia é uma inauguração porque no dia seguinte vão ter mais 100 mil pessoas, que não são as mesmas do dia anterior. Os mesmos são os funcionários, as pessoas não. Sabe? Outra coisa obsessiva também é a conexão emocional, quer dizer, por exemplo, o cast member vai falar com uma criança, ele não fala de cima para baixo, ele ajoelha e fala na altura dela. Sabe, existem botões de aniversário, você pode celebrar casamento, fazer festa de aniversário do seu filho, tudo isso é para criar conexão emocional. Já falei dos personagens, já falei da tinta também, né? Então, o ir além significa a arrumadeira, que além da sua função, que ela pega os bonequinhos comprados, como eu já até mostrei e vou mostrar em seguida, né? E faz toda uma preparação para que a pessoa sinta um desejo de dizer uau quando ela chegar à noite, né? O motorista que para um carro muitas vezes, já aconteceu comigo, está num dos hotéis, abriu o mapa e o cara para o carro e você precisa de ajuda. Eles são treinados para fazer isso. Se você abrir abrir um mapa dentro do parque, alguém vai te abordar e vai dizer precisa de ajuda. Sabe? Eles são treinados para isso. Olha lá, a pessoa... Você imagina você chegar no hotel à noite e ver essa cena, sabe? Os bonequinhos que em cima da cama, o sapatinho no chão com bonequinhos. Sabe? Isso faz diferença. Agora, fazendo aqui uma analogia com o mágico, a Disney, ela encanta porque ela treina. Quer dizer, o mágico treina o seu truque repetidas vezes até ter certeza de que não vai dar errado, né? Então ele treina para que não dê nada errado. A Disney não é diferente. Tudo é treinado, 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 treinado. Antes do cast member ir servir o sorvete ou ir fazer a pipoca, ele é treinado para fazer a pipoca 500 vezes para saber certinho a porção e como ele tem que fazer. Então tudo é uma questão de treinamento, né? Eu quero encerrar aqui, gente, esse nosso terceiro vídeo, lembrando que a gente está com as inscrições praticamente encerradas aí, ainda tem algumas, para o nosso seminário, que vai de 3 a 9 de setembro de 2017, né? Começa no domingo e termina no sábado, com 65 horas aproximadamente, onde a gente vai mesclar conteúdo e visita parque. A visita parque, você vai se divertir? Até vai, mas você vai para o parque com a missão de ver no parque aquele conteúdo que foi dado de manhã na sala, e no dia seguinte, numa sessão plenária, falar sobre aquele conteúdo e que link esse conteúdo vai fazer com a área educacional. Então é o 4º ano que a gente realiza, é a 4ª versão desse seminário, são 7 dias intensos, intensivos, as avaliações que nós tivemos gente até de fora do Brasil, de Moçambique, já vieram pessoas em 2 das edições, 2013 e 2015, pessoas de Moçambique. Então, se você quiser saber mais e tiver a oportunidade, a condição, a gente gostaria muito de ter a sua presença com a gente num grupo que, eu costumo dizer, é um seleto grupo, são algumas pessoas das 30 mil escolas, quase 40 mil escolas que a gente tem no Brasil, né? É um seleto grupo de 30 que vai para lá e que volta cheio de ideias para implantar nas suas instituições. Então eu gostaria de agradecer aqui a sua paciência em ter assistido esses 3 vídeos, deixando essa mensagem. Você pode sonhar, sabe? A mensagem do Walt Disney. Você pode sonhar, você pode criar, você pode construir, mas você vai precisar de gente para isso. Então não adianta você ter procedimentos, ter processos definidos se não tiver gente para executar esses processos. Não adianta você ter gente para executar esses processos se você não tiver uma liderança que garanta que esses processos sejam executados conforme o que é previsto. Isso vale para a sua escola. É a mesma coisa. Eu vou precisar de gente. E não adianta eu ter gente se eu não tiver gente motivada. Não adianta eu ter gente carrancuda. Não adianta eu ter gente mostrando para o meu pai, para o meu aluno, para o meu pai de aluno, sabe? Poxa, que saco ter que falar com essa pessoa agora. Não, eu não posso ter esse tipo de atitude. Eu preciso de gente preparada e gente que espelhe a satisfação em receber o seu cliente, o seu aluno, o seu pai de aluno como convidado na sua casa, né? Então, eu quero encerrar como eu comecei lá no vídeo número 1. O que existe
de similaridade do modelo Disney de gestão, da excelência do modelo Disney com o modelo de gestão das nossas escolas. Existem semelhanças? Eu acredito que sim. A gente usou, somando tudo, aí mais de 1 hora para poder fazer perguntas e dar algumas respostas. Então, eu quero agradecer a sua audiência em assistir esse vídeo, me colocar à disposição, tá? Esse é o meu contato, tá aí, querendo falar comigo, eu fico à sua disposição, tá? Muito obrigado e até uma próxima. Tchau.